Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Parecer das Coisas. Hoje estamos aqui para mais um vídeo de opinião, mas antes de passarmos à opinião propriamente dita, já sabem, pedido habitual, por favor, subscreverem o canal, partilharem, porem like, comentarem, tudo isso aqui é muito importante para o meu canal continuar a crescer e eu adoro aqui a interação que tenho com vocês através dos comentários. O livro de hoje é uma novidade do final do ano passado e que eu tinha ficado muito curiosa, e foi um livro que me foi gentilmente cedido pela Cultura Editora, a quem eu muito agradeço. Estou-vos a falar de A Caça Holandesa, de Anne Pratchett. Eu havia aqui algo que chamava para mim. Para já, a capa, eu adoro esta capa, acho que tem uma ilustração fabulosa e que está totalmente aqui de acordo, então aqui também com algo importante aqui na história. E a sinopse. Nós temos então aqui uma história que acaba por ser aqui uma história familiar, dois irmãos, a Maeve e o Danny, e a caça holandesa, que é então a caça de família. Esta caça, originalmente, era então uma caça de uma família holandesa, mas ainda antes da guerra a família começou a ter alguns problemas e após então a guerra, a Segunda Guerra Mundial, um homem, o Shirley Conroy, acabou por comprar, ele tinha feito aqui um bocadinho de fortuna e acabou então por comprar esta casa para oferecer à sua mulher, a Elna, e na altura já tinha uma filha, então a Maeve, e mudam-se para lá. No entanto, esta surpresa, aquela que acabou por ser a surpresa então do Shirley para a esposa não se adaptou muito bem àquela casa. Já quando estavam lá a morar, acabaram por ter um segundo filho, o Danny, e é através então, a história é contada então através do Danny, e que nos vai contando o que é que aconteceu. Não foi muito fácil, tal como eu disse, a mãe adaptar-se à casa, tanto que acabou por não se adaptar e acabou por deixar a casa e deixar os filhos. Entretanto, acontece algo que vai deixar aqui os irmãos numa situação mais complicada. Eu não vos quero revelar, porque senti que, mesmo aqui, era referido no sinopse, mas achei que se calhar era melhor ir descobrindo, sem termos então aqui esta referência. A história então acaba por ser a relação entre estes dois irmãos. São dois irmãos muito unidos. A forma como eles conseguiram, de alguma forma, apesar de muito novos, conseguiram traçar o seu caminho e conseguiram enfrentar aqui algumas dificuldades que foram tendo, e foram aqui algumas, sempre aqui com esta caça holandesa aqui na sua memória, aqui marcando então aqui a vida, porque a caça acaba quase por ser então aqui uma personagem do livro. Eu gostei mesmo muito desta presença que a caça tem, esta atração que estas personagens têm pela caça holandesa. É uma história, no entanto, que em termos estruturais, para mim não foi muito fácil. E é por isso que a minha classificação também não vai ser mais elevada, principalmente por esta linha temporal, por esta linha, por esta estrutura que a autora contou. Porquê? Porque nós tão depressa, porque nós vamos andar aqui a saltitar entre tempos, e tão depressa temos, por exemplo, um Danny de 30 anos, como depois, logo a seguir, temos um Danny de 19, ou um Danny já com 45, por exemplo. E andamos aqui a saltitar entre tempos, e essa transição entre tempos para mim não foi muito fácil, e às vezes ficava aqui um bocadinho baralhada em que tempo é que nós estávamos. Por de resto, eu adorei mesmo aqui esta história. Nós temos, tal como eu disse, o Danny a contar. O Danny é aqui o nosso narrador. E nós sentimos, eu senti que mesmo quando ele estava a contar coisas do passado, e com ele mais jovem, a sensação que me deu é ele já mais idoso. Portanto, em termos de narração, o que eu quero explicar é a sensação que me deu é que temos então o Danny mais idoso e que está como se fosse contando a sua história aqui por partes, aos bocados, sendo ele novo, sendo ele mais velho, e por isso não achei que tivéssemos aqui assim grande diferença de narração.
Mas lá está, foi estes saltitantes entre tempos para mim é que foram complicados. Eu adorei a relação destes irmãos, adorei também a própria história. As personagens, também gostei muito das personagens, a relação entre todos os personagens e a forma como também elas de alguma forma se ligam então a estes dois irmãos. Tivemos aqui algumas partes que eu também me emocionei mais um pouco e sem dúvida fiz uma grande leitura mesmo. Era daquelas leituras que eu achei mesmo que ia adorar e esteve lá quase. E por isso eu vou dar 4 estrelas. E era daquelas leituras que eu à partida achava que iria adorar, que iria me arrebatar completamente e esteve lá quase. Foi mesmo esta parte para mim do saltitar entre tempos que para mim dificultou aqui um bocadinho uma história. E é por aí que eu vou dar a minha classificação, que eu vou dar 4 estrelas. Uns 4 estrelas bastante gordinhas, quase a tender para o 5, mas eu senti dificuldade com esta linha estrutural, esta linha temporal. Achei que não era fácil e por isso as minhas 4 estrelas e não 5. Porque em termos de história foi uma história que me agarrou muito e sem dúvida fiz uma grande leitura. Eu vou então ficar por aqui. Eu espero que vos tenha deixado curiosos aqui com este livro. Digam-me. Eu acho que a autora tem também pelo menos mais um livro editado em português. Eu acho que é a Comunidade. E sem dúvida que fiquei, depois desta belíssima leitura, fiquei muito curiosa para ler mais da autora. Digam-me se leram este ou se leram então outro livro ou se houver outro. Digam-me então. Eu vou então ficar por aqui. Um grande beijinho e até o próximo vídeo.